Estamos no oitavo tema, digamos assim, no oitavo hábito de uma liderança eficaz. Começamos há meses falando sobre sonhos, sobre planejamento, falando sobre oração, falando sobre o convite, contato. Aí fomos para o preparo, do líder. Aí falamos sobre a necessidade do mentoreamento. Aí semana passada a gente concluiu o sétimo hábito, que fala sobre a comunhão, o ato da comunhão. E hoje então vamos analisar juntos um tema chamado crescimento. Então vamos pensar hoje sobre o crescimento do líder eficaz. Queridos, eu antes de ler um texto e citar algumas coisas para vocês, eu quero lembrar a vocês de uma situação, de uma pequena história, para que você compreenda este estudo que vamos fazer hoje sobre esse oitavo hábito. Tá? O estudo que vamos fazer hoje é muito importante. Eu creio que nós não vamos conseguir passar todo ele. É impossível nós passar todo ele nessa aula só. Mas aí durante as outras semanas nós vamos então fazer a nossa conclusão. Bem, meus amigos, eu lembro de uma história de um cidadão, eu gostaria que você prestasse atenção, de um irmão que era uma pessoa bastante esforçada. E ele assumiu o pastoreio de uma congregação, uma pequena congregação, e com muito esforço, muita vontade, ele desenvolveu aquela congregação, ela melhorou, se entusiasmou. Houve também um crescimento de pessoas, nas pessoas e das pessoas da comunidade. Houve um acréscimo de membros naquela igreja. Houve também assim um mover do Espírito Santo. E aquele irmão estava no auge, muito feliz, animado. Mas, dali um pouco, estagnou aquilo. E começou a haver assim, um decréscimo na congregação. Um pouco de evasão, algumas coisas assim que aconteciam, que não estava no programa ali, algumas lutas, algumas dificuldades. Bem, esse irmão automaticamente foi alvo do supervisor dele. O supervisor chegou e disse: olha o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só estou observando que eu estou cansado. Eu tenho me esforçado, mas eu estou cansado. Eu tento buscar mais e não consigo. E aí esse supervisor pediu para ele: mas você quer vencer? Quero. Então vamos criar um hábito aí. Vamos observar algumas coisas dentro do teu dia a dia, dentro do teu comportamento. Deixa eu te ouvir. E começou um processo de mentoria. E aí fizeram um plano de ação. Ele voltar a ler a Bíblia, que ele não estava lendo com a mesma quantidade, de ele ler mais livros, dele se atualizar dentro de algumas coisas novas que estavam surgindo, de dinâmicas para o trabalho, de ele fazer um regime porque ele estava gordo, obeso, de ele fazer mais reuniões com a sua esposa e com seus filhos, porque estava tendo problema até com os seus filhos. E aí ele entrou nessa programação, nesse processo, e imediatamente quando ele conseguiu criar esse hábito, desenvolver essa atividade, trazer de volta a vida dele devocional, a congregação começou a desenvolver, crescer e voltou com tudo e ficou melhor do que era. Então, essa é uma grande importância, meus queridos, é de grande importância. Nós crescermos, eu e você,
como líder, crescer espiritualmente. Tentando fazer passar meu slide, acho que agora vai passar. Não sei se deu o sinal aí ou não. Deu? Passou? Ou não entrou? Vamos ver se vai passar. Parece que está trancando aqui. Então, dentro do crescimento, comprometa-se. O oitavo hábito é crescimento. Comprometa-se com o crescimento pessoal. O líder precisa crescer pessoalmente. Né? Tem que ser um hábito dele. Né? Nós vamos pensar em algumas características do crescimento pessoal. Primeiro, Deus espera o nosso crescimento espiritual. Se nós observarmos em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 18, diz assim, ó, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma expectativa de Deus, há um desejo, ele conta conosco na sua obra e e ele quer que nós cresçamos, que nós desenvolvamos um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo ele escreve em Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e velhas, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. O líder ele precisa se exercitar, ele precisa buscar esse crescimento que Deus quer que ele cresça. Que ele não fique somente a fábulas profanas, mas também as coisas velhas. Né? Tem líder que ele fica 20 anos contando a mesma história. Né? Ou pessoas que ficam a vida inteira em cima de um testemunho e de uma vitória. Pede para ele contar um testemunho, Jesus fez isso na minha vida em 1900 e Guaraná de rolha. Né? Não, o líder ele precisa ter novas experiências com Deus, direta, diária, semanal, mensal. Ele tem que ter algo novo de experiência com Deus para contar. Ele tem que ter algo novo aprendido com o Senhor, revelações da palavra de Deus. Porque o que Deus quer que ele faça. É o desejo de Deus, nós precisamos prestar atenção nisso. É o desejo, Deus tem essa expectativa e Paulo fala para Timóteo que ele seja diligente. Olha o versículo 15. Diz assim, ó, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Como é lindo, como é bom, né? Quando a gente ouve um líder, ou quando a gente vai procurar um líder, para ele nos ajudar dentro de uma área, trazer e ele está informado, ele sabe do assunto, ele diz, não, é por aqui, é por ali, né? Por quê? Porque ele está zeloso pelo mandamento de Deus, que é necessário o líder ter cuidado com isso. Meditar, né, e olhar para as coisas da sua volta e ter uma orientação para dar, ter uma palavra para dar. Então Deus espera no nosso crescimento espiritual. O que mais? O crescimento espiritual é a fonte para a mudança e crescimento do grupo. Todo o grupo liderado por alguém é a fotocópia, é o xerox, é a imagem do seu líder. Se o seu líder é alguém que deixa o Senhor trabalhar na sua vida e o Senhor muda a sua história, o grupo vai deixar o Senhor trabalhar na sua vida e mudar a sua história. Se o líder, ele desenvolve, é bem interessante, e eu quero lembrar disso aqui para você. A maioria das coisas, quando um líder espiritual, você lá na casa de pão, você que atende uma congregação, a maioria das coisas que surgem, que acontecem na congregação, é no âmbito espiritual. E a maioria das coisas no âmbito do espiritual estão fora do nosso controle. Entenda isso. Nós não temos o controle no mundo espiritual. O controle do mundo espiritual está na mão de Deus. Então, o que acontece?
eu não tenho que ficar achando que eu controlo com a minha mesmice. Eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Ter um crescimento pessoal, espiritual, com Deus, né? Fazer com que eu desenvolva, né? Mudanças, que seja visível o meu melhoramento, o meu crescimento, que as pessoas enxerguem o meu crescimento. Não que eu mostre um crescimento que eu não tenha, mas que seja visível o meu crescimento. E automaticamente isso vai acontecer com o grupo, aonde eu lidero. Outra coisa, o crescimento pessoal, ele previne o declínio. Pessoal, uma vez eu fazia tempo que eu não dirigia caminhão. E eu, muito solícito, né? Eu tinha estava trabalhando em Esperança, e teve uma safra lá, e tinha um irmão lá que tinha vários caminhões e puxava uma safra. E aí ele chega lá, eu tô lá no templo, e ele chega e diz: pastor, eu preciso de um socorro. Eu preciso muito que você vá lá buscar uma carga para mim, o pessoal está colhendo lá, que você desça com o caminhão e pegue uma carga lá no interior de soja, porque o meu motorista que estava aqui, eu não conseguia, está com um problema, e eu disse: não, pode deixar comigo que eu vou lá. Eu peguei o caminhão e desci. Rapaz, era um fundão de lavoura lá, uma grota lá no fundo. E aí eu enchi o caminhão, mas tempo que eu não estava dirigindo lá, e caminhão de lavoura vai sempre além da carga. E aí eu saio lá de baixo daquele cerro e não acelero o suficiente, não preparo o suficiente o caminhão para subir. E chega um momento que eu tenho que voltar para trás. E aí, quem já dirigiu o caminhão sabe o que é voltar para trás numa estrada de chão íngreme de caminhão. Então o que quer dizer assim, ó? Tu não para. Na vida espiritual, no contexto espiritual, não tem como parar e ficar no morro. Você declina. Se você parar, você volta. Pensa num carro subindo na neve, né? Também não tem, você tem que embalar, você tem que manter o foco, você tem que manter a aceleração. O líder espiritual precisa manter a aceleração. Quando ele chega num momento que ele cresceu, que ele tem os 8 hábitos, que ele está atuando, que as coisas estão acontecendo, mantém a aceleração. Tirou o pé do acelerador, a tendência é declinar. No reino do espiritual não se estagna. Ou sobe ou desce. Entende? Então, o líder que ele desenvolve um crescimento pessoal, ele previne o declínio. Porque às vezes o líder faz coisas lindas, maravilhosas, irmãos. O líder desenvolve assim, coisas fantásticas durante a sua história, durante a sua trajetória. Mas, dali um pouco, tudo aquilo que ele fez se torna nada. Porque ele declinou, porque ele tirou o pé do acelerador, né? Porque ele não manteve um crescimento pessoal. Estou falando de crescimento pessoal nesse caso. O crescimento pessoal, meus queridos, é uma área em que você mesmo precisa trabalhar. Tem áreas que Deus, do mundo espiritual, que Deus trabalha, que Deus age em nós. Agora, o crescimento pessoal precisa de um exercício meu, precisa de uma prática minha. Tem um ditado irlandês que diz assim: você precisa trabalhar no seu próprio crescimento, não importa o tamanho que seja teu avô. O que ele está dizendo? Não interessa se o teu avô, os irlandeses, né, eles são conhecidos pela sua estatura, pela sua força, pela sua grandeza, né? Mas não interessa se o avô é grande, né? Você precisa ser grande também, no contexto deles. Então, não interessa, meu querido, quem te gerou espiritualmente. Não interessa se o teu líder é poderoso. Não interessa se o pastor que te formou era poderoso nas Escrituras. Você precisa ser poderoso nas Escrituras. Interessa se a igreja que você está atuando, ela tem uma estrutura fantástica. Ótimo, mas você precisa ter uma estrutura fantástica. E para isso é preciso trabalhar. É preciso deixar algumas regalias, né,
Eu não estou dizendo abandonar a vida e viver somente para o trabalho do crescimento pessoal, mas você vai entender quais são as áreas daqui a pouco, hoje não digo, mas amanhã, na próxima Focol, nós vamos entrar em algumas áreas do crescimento pessoal, você vai ver que vai fazer muito bem para você. Então o crescimento pessoal é uma área que é nossa, que é peculiaridade nossa, que nós precisamos trabalhar, nos esforçar para que isso aconteça. O crescimento pessoal também é a chave para nós nos permanecermos afiados e eficazes. Eu lembro de uma história de um cidadão, ele foi contratado para cortar lenha, derrubar as árvores e picar numa grande floresta. Era o serviço dele, então, contratado para cortar grandes árvores e deixar elas em tamanho uniforme. E aí no primeiro dia, ele era muito forte, muito destemido, muito trabalhador. No primeiro dia de serviço, na segunda-feira, ele derrubou 10 árvores e picou 10 árvores. Ninguém daquela turma de trabalho fez a mesma coisa que ele. No segundo dia, terça-feira, derrubou 8 árvores e picou 8 árvores. Mas ele já saiu entristecido. Vem cá, eu estou ganhando por árvore picada e hoje eu diminuí mais de 20% na minha, quase 20% na verdade, na minha produção aqui. Não está legal. Então, mas veio terça-feira, foi para casa, quarta-feira ele derrubou 6 árvores. E aí voltou mais bravo ainda. E assim se foi, e sexta-feira ele trabalhou, se esforçou e derrubou apenas 2 árvores e cortou. E aí, enquanto ele fazia isso, ele observou um outro senhor mais pequeno, mais frágil, e que tinha derrubado de segunda a sexta 9 árvores, todos os dias. E aí ele interroga: vem cá, eu tenho trabalhado, chego mais cedo que você, e encerramos o expediente juntos, e você derruba 9 árvores, e eu apenas, de média 9 árvores, e a minha média caiu lá embaixo. O que tem de diferença entre nós? E ele disse: olha, eu não chego mais tarde que você. Eu chego no mesmo horário, mas enquanto você vai usar a serra, eu estou afiando a serra. Então, às vezes, a liderança, o líder, ele não cresce pessoalmente, ele não afia as suas ferramentas. Ele não desenvolve um conhecimento e não melhora as suas ações, para que ele fica no ativismo. E às vezes ele bate, né, na mesma sequência, com a mesma garra, com a mesma força, mas está cansado. Né, porque a ferramenta que ele está usando não está afiada. E ferramenta sem estar afiada não traz eficácia. Então o crescimento pessoal é como se fosse você uma ferramenta na mão do Senhor, né? Deus quer fazer coisas tremendas contigo, mas você precisa estar afiado. Então, e o crescimento espiritual é o afiar da ferramenta. O crescimento pessoal também é um processo vitalício. O pastor Eibe Uber, ele tem uma frase que ele diz assim: aquele que deixa de aprender começa a morrer. O processo de crescimento pessoal, ele é vitalício. Eu nunca posso parar de deixar de aprender. Eu preciso ter um coração ensinável. Mesmo que as minhas experiências, as minhas cicatrizes, as minhas histórias sejam muito maiores do que alguém que está chegando agora, mas ele tem algo para me ensinar. Eu preciso aprender. Então, o crescimento pessoal, ele não é um compromisso de curto prazo. Se quer ser um líder eficaz e poderoso, entenda que você precisa durante a vida toda crescer
pessoalmente. Buscar recursos e fontes para o teu crescimento, para desenvolver a tua vida pessoal e você então ter eficácia nas tuas ações. Às vezes, os líderes, em qualquer das áreas, nas empresas existe isso, nos trabalhadores existe isso, que a gente observa alguém, né, que tem uma função. Eu lembro uma vez um senhor, né, que estava trabalhando comigo na mesma empresa, com a mesma função e a mesma profissão, e mais velho do que eu. E ele me questionava, entende, aquilo que estava acontecendo na minha área e os números que eu alcançava. E ele disse para mim: você é um menino, sou mais velho que você, e você tem alcançado números que eu não alcancei. E eu vi assim uma certa tristeza nele, mas também uma certa inveja, né? E aí eu perguntei para ele há quanto tempo ele tinha de experiência naquilo que ele estava fazendo. E aí nós fomos para os números e eu tinha o dobro do tempo dele de experiência. Ele era mais velho que eu em idade, mas eu tinha mais tempo de experiência naquela área. Então, às vezes, nós pensamos que nós vamos alcançar algumas coisas que os outros já alcançaram numa velocidade porque estamos usando as mesmas ferramentas. Nem sempre, meus queridos. Porque o crescimento pessoal, ele é um investimento de longo prazo. Nós, com o tempo de crescimento, de esforço, de esmero, nós vamos aumentando o nosso potencial e a nossa qualidade naquilo que fazemos. Então, lembre disso. Não, é um processo vitalício. Se é líder, Deus vai te fazer líder poderoso, Deus vai te fazer ganhar muitas almas para Jesus, discipular pessoas, mentorear pessoas, pastorear pessoas, meu querido. Deus vai te fazer isso. Agora, entenda que sempre você precisará estar crescendo pessoalmente. Lembre também que não é uma coisa de curto prazo. Você começa logo e tudo vai acontecer da forma vislumbrante que você pensava. Você de repente começa derrubando 10 árvores num dia, mas se você, a vida com Deus, o teu devocional, o teu crescimento pessoal, teu crescimento científico, aquilo que tu vai buscar no conhecimento, vai fazer você aprender a afiar as ferramentas e com o tempo ter uma média de produção e de qualidade. Vamos pensar aqui, baseado em Lucas 2:52, 4 áreas chaves do crescimento. Observe que Lucas 2:52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Então eu quero pensar com você 4 chaves, né? 4 áreas chaves do crescimento. A primeira é a sabedoria. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez que você deliberadamente, eu vou encher a minha mente de sabedoria? Quando que você tomou uma posição, você que é líder, que está aí liderando uma casa do pão, liderando uma igreja, liderando uma família, você que é um pai de família, uma mãe de família, você que está liderando filhos, você que está liderando lá na tua empresa, não sei, né, onde você está trabalhando, o setor de trabalho, a secretaria municipal, quando que você tirou um tempo para encher a tua mente de sabedoria? Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, busque a Deus. O que é sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é aquilo que você adquire através da leitura, através da palavra, através de aprendizado. Sabedoria é dom de Deus. Quando que eu vou adquirir sabedoria, então? Como que eu vou adquirir sabedoria?
deixando Deus agir na minha mente. TSD é o melhor lugar, melhor ambiente para adquirir sabedoria é tirando um tempo sozinho com Deus. Jesus crescia em sabedoria. Ele tinha uma vida devocional diária. Ele sentava para conhecer as Escrituras, né? Ele lia texto sagrado, porque ele citava muito textos da Bíblia. Se você observar nos Evangelhos, Jesus cita Salmos, cita Provérbios, cita profetas, cita a lei. Então ele era um exímio conhecedor das Escrituras. E isso gerava nele sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Primeira área-chave para o crescimento pessoal é buscar sabedoria. Também o texto diz que ele crescia em estatura. O que é estatura? Estatura é a questão física nossa. Ele crescia em estatura. Se você, por exemplo, deseja ser se a tua função, a tua profissão for jogador de futebol, né? Você precisa ter uma estatura de jogador de futebol. Você precisa ter um corpo de jogador de futebol. Você precisa ter uma musculatura de jogador de futebol. Você precisa ter a ginga de um jogador de futebol. Você precisa ter todo esse conjunto de ações, né, físicas, estruturais, para ser aquilo que você é, um jogador, no caso, dentro da meta. Qual é aonde você atua? Qual será a estatura física ideal? Pense nisso. Né? Cuidar do corpo. Aqui está falando de cuidado do corpo. Jesus tinha uma estatura. Jesus tinha um corpo físico preparado para aquela situação. Jesus cuidava da sua dieta alimentar. Entende? Jesus cuidava da sua regularidade da estrutura física. É isso que ele está dizendo. Ele crescia também em estatura, em forma corpórea. Tá? Não é um crescimento maluco, né? Mas um crescimento físico. Então, você tem cuidado do teu tempo de descanso? Você tem cuidado de exercícios físicos? Eu estava me preparando para passar para vocês esses 8 hábitos, e o ano passado, me preparando e pensando em trabalhar os 8 hábitos com vocês. E eu estava relaxado na minha estatura. Eu tinha deixado, desde que vim morar em Jari, eu fui relapso no meu cuidado do físico. Quando eu estava em Esperança do Sul, eu mantinha uma estatura física com qualidade de vida, cuidando do meu físico, né? E brinco às vezes que eu cheguei aqui fininho, né? E eu estava relaxando. E aí então, o que eu fiz antes de começar a ministrar para vocês? Eu fui cuidar da minha estatura física. Como eu ministraria para vocês nesse momento agora? E eu fui buscar de novo a cuidar da minha estatura física, né? E levei, graças a Deus, a Keila se empolgou e foi junto comigo. E nós estamos cuidando da nossa estatura física. Por isso eu posso falar com propriedade. Eu não poderia falar com vocês antes esse assunto, né? Porque às vezes a gente relaxa. E aí a gente perde qualidade de vida e eu não consigo doar para vocês tudo que eu poderia, se a minha estatura física estivesse com dificuldade. Vamos lá. Também Jesus crescia na graça diante de Deus. O que é graça diante de Deus? Né? Aí é as disciplinas espirituais. O crescimento espiritual ele ocorre no meio de uma vida disciplinada, como leitura da palavra, estudo da palavra. Falei de sabedoria antes para buscar a presença de Deus. Deus dá sabedoria. Agora, graça diante de Deus, como eu vou adquirir essa área, como eu vou crescer nessa área, né, da graça diante de Deus, quando eu desenvolvo. Eu estou aí perante a Focol, eu estou na Casa do Pão,
eu estou no homem ao máximo, vou atrás, quero fazer, faço mulher única, faço um curso aliança, faço os treinamentos que a igreja me propõe, vou atrás de um crescimento. Eu preciso crescer diante de Deus. E crescer diante de Deus, meus queridos, não é somente conhecer a Bíblia de cor, é ter uma vida prática do Evangelho. Crescer diante de Deus é fazer com que chegue na nossa mente os desígnios de Deus para nós, os mandamentos, as metas de Deus para nós, e nós alcancemos essas metas. Ao chegar na presença de Deus, dizer: Deus, eu estou andando conforme você quer que eu ande. É crescer na graça diante de Deus. Importante, meus irmãos. Um líder eficaz, ele chega nas Escrituras e não lê as Escrituras para ministrar ao outro somente. E um líder eficaz, ele não conhece o texto somente para fazer um sermão, mas ele vive o texto, porque o maior sermão que existe é a tua vida lá fora. Eu posso pregar o mais lindo sermão na noite de domingo para a igreja e fazer com que vocês saiam impactados com uma palavra, mas não pregar um sermão de amor, respeito e comprometimento com a minha esposa quando eu chegar em casa. Isso é graça diante de Deus. Eu preciso crescer na graça. Eu preciso viver na graça diante de Deus. Jesus, ele tinha esta vida, por isso que ele tinha autoridade. E por último, dentro dos 4 pontos, graça diante dos homens. De que adiantaria eu viver cheio de sabedoria? De que adianta eu ter o meu corpo pronto para ser forte e vencer as labutas do dia a dia, ter meu tempo de descanso, ter meu tempo de sono, fazer tudo isso? De que me adianta eu conhecer as Escrituras e praticar as Escrituras se eu não incentivar os homens a fazer a mesma coisa? Então eu preciso crescer em graça diante dos homens. Eu preciso que o meu oikos me conheça como homem de Deus. Tem muito crente que é agente secreto de Jesus. Ele é crentão, ele é cheio de Jesus, mas ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é cheio de Jesus. Ninguém nunca ouviu falar dele, que ele conhece Jesus e tem uma intimidade com ele. Nosso oikos, as pessoas à nossa volta, meus queridos, eles são carentes de ter uma comunhão com Jesus. E se eu não me relacionar com eles, eles nunca saberão. Se eu não proporcionar um relacionamento com as pessoas, eles nunca saberão. Ontem à noite eu conversava com a Keira e nós conversávamos sobre muitas coisas do reino de Deus, né? E a gente, quando tira um tempo, a gente consegue fazer isso, né? E aí eu estava dizendo para ela que eu sou feliz com ela como minha esposa, porque ela tem uma facilidade muito grande em fazer amizades. Ela faz amizade muito fácil, né? E ela cresce em graça diante dos homens. E as amizades que ela faz, a gente desenvolve, a gente fortalece, e as pessoas conhecem Jesus através de nós. Então, nós precisamos crescer na graça diante de Deus, mas também na graça diante dos homens. Jesus nos dá esse exemplo. Então, se Jesus precisou crescer nessas 4 áreas, será que você precisa também? Ei, é uma pergunta. Bem, meus irmãos, o crescimento espiritual, ele é produto de hábitos diários. Eu não posso me empolgar e querer crescer espiritualmente hoje, porque eu ouvi na Foucault, porque eu estudei, amanhã eu esqueço. E aí eu só vou voltar a pensar nisso terça-feira que vem. Não. É hábitos, que eu preciso criar hábitos diários para um crescimento espiritual. Eu tenho que desenvolver essa atividade. Tenho que ir atrás disso. Né? Então, pensando nisso, nós temos 10 mandamentos de crescimento espiritual. 10 mandamentos para que você cresça espiritualmente. Primeiro, escolha ser constante. Tome uma decisão de que você vai ser constante. Lembra da questão da corrida, da maratona?
O que você precisa fazer para correr uma maratona, por exemplo, depois de estar preparado, treinado, etc. e tal? Você precisa saber que essa maratona é grande. Você precisa compreender que tu tem que fazer 40, 50 quilômetros. Então que você precisa sair cadenciado, mas ser constante, manter a passada, manter a velocidade, manter a estrutura. Então, primeiro passo, quer crescer pessoalmente, escolha ser constante. Não, eu vou fazer diariamente uma atividade. Diariamente eu vou cuidar do meu físico, diariamente eu vou cuidar da minha sabedoria com Deus, buscar ela, diariamente eu vou crescer em graça perante Deus, diariamente eu vou crescer em graça diante dos homens. Eu preciso ser constante. Sabe aquele crente montanha-russa? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, não vai crescer pessoalmente. Eu preciso desafiar. Claro, de repente você pensa, eu tenho que ser o top das galáxias. Não, comece, mas cresça constantemente. Tá? Segundo passo, enfoque atividades e estabeleça as alvos. O que quer dizer isso? Pô, então tá, eu quero crescer. O que eu preciso fazer para crescer? Qual é a área que eu preciso desenvolver? Enfoque atividades. Eu vou fazer uma leitura, eu vou ler um livro por mês. É uma atividade que você enfocou. Agora estabeleça alvos, um livro por mês. Eu vou ler um livro. Aí você pode começar a ler hoje e terminar 2200, sei lá quantos anos. Entende? Não, você precisa ter atividades, eleger, focar essa atividade, mas também estabelecer alvo. Só cuidado, não estabeleça alvos malucos. Eu estabeleci um alvo aqui com o pessoal, nós escolhemos uma turma e desafiamos a ler a Bíblia inteira em 90 dias. Era um alvo forte? Sim, é um alvo forte, mas era possível. Né? Mas se você não tem o hábito de leitura, nunca leu o texto sagrado e resolver te fazer esse desafio, de repente você vai se frustrar. Né? Então você pode, faz por um ano, né? Te programa diferente, mas enfoque atividades. O que você precisa para o teu crescimento pessoal? Que atividade você precisa fazer? E aí estabeleça as alvos. Eu quero chegar lá, eu quero alcançar tal. Né? Terceiro, reúna as ferramentas. Porque às vezes, meus queridos, nós focamos aquilo que a gente quer, programa, né? Mas não vamos atrás das ferramentas necessárias. Por quê? Porque relaxamos, achamos que tudo vai acontecer assim, Deus vai vir e me dar o que eu preciso. Não. Líder precisa ter uma agenda, um caderno de anotação. Líder de igreja precisa ter uma agenda também, um caderno de anotação. E aí ele precisa ter a Bíblia. Ele precisa ter recursos que lhe ajudem a compreender as Escrituras. Pastor, isso custa caro? Isso não custa caro. Isso custa bem barato. É só você observar. Se você tiver uma internet e um celular, você não compra um material. Claro que não vá pesquisar qualquer coisa aí, pergunte pra gente pode orientar, né, quais são os sites mais confiáveis. Você não precisa comprar nada para crescer no conhecimento da palavra. Mas se você puder investir, melhor ainda. Né? E não é caro, mesmo que você queira investir, não é caro. Né? As coisas estão ficando fáceis, as ferramentas estão à disposição. Pastor, mas é muito caro o curso Mulher Única, R$100. Depois que você fizer o curso Mulher Única, teu marido pagaria R$1.500 no curso. 2.000. Entende? São ferramentas que estão à disposição. Reúna essas ferramentas. Quarto, desenvolva um plano que se adapte a você. Às vezes você precisa ter isso, entende? Em mente. Eu vou crescer pessoalmente. Mas você está... Cada caso é um caso. Né? O Amós pode ter um jeito, ter um dia de uma forma. Você tem outro. Você pode ser mãe de 2 crianças pequenas. E aí você... eu estou afim, eu quero crescer pessoalmente.
o teu tempo vai ser menor. Então desenvolva um plano que se adapte a você. Mas cresça. Crescer sempre tem espaço. Entende? Desenvolva um plano que se adapte a isso. Consiga desenvolver dentro daquele contexto. Mas é muito fácil, meu queridos. É muito fácil a gente sentar no sofá, erguer as pernas e assistir 2, 3 novelas e um jornal nacional e não desenvolver um plano de crescimento. Nem falei no BBB, né? Isso é um absurdo. Duvido que um crente assista essa coisa, né? Se assiste isso, tá difícil a tua espiritualidade, com todo respeito, né? À medida que você cresce, os seus alvos vão crescendo. Desenvolva um plano e aí que se adapta a você. Dali um pouco você cresceu, melhorou, as crianças vão crescendo e você vai criando outros, adaptando a tua potencialidade. E aí automaticamente você vai crescendo e melhorando. Planeje o tempo necessário. Eu tenho uma frase do Henry Ford que eu quero ler aqui. Todo mundo deve conhecer o Henry Ford, né? Pessoalmente acho que não, né? Tenho observado que as pessoas mais bem-sucedidas aproveitam o tempo que outras pessoas desperdiçam. Henry Ford foi inventor do veículo automotor e ele dizia isso, que ele tinha observado que as pessoas bem-sucedidas, eles aproveitam o tempo que as outras pessoas desperdiçam. Né? Então, às vezes, nós temos que ter muito cuidado com isso, de nós não deixarmos, né, que o nosso tempo se esvale pela lata da Globo, pela lata da Band, pela lata da Netflix, né, pela lata do, sei lá, das séries. Não estou dizendo que isso aí é pecado e é errado. Né? Acho que tem algumas séries que são pecados mesmo. Olha lá. Mas que isso não vá ser, né, aonde você está aplicando o seu tempo e deixando de crescer. Pode ter certeza, meu querido. Uma vez eu ouvi um ditado que diz assim: os donos de multinacional nunca assistiram televisão. E olha que é bem sério isso. Semeie para colher. Ai, ai, ai. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isto também se fará. Querido, quer crescer pessoalmente? Semeie. Você precisa semear para colher. Se a semente não for semeada, não vai haver colheita. Você precisa semear a coisa certa para colher a coisa certa. Você precisa semear antes de colher. Há muito líder que quer colher antes de semear. Há muito líder que quer receber as coisas prontas. Ou que acha que ele, porque ele ganhou o título de liderança, a autorização para fazer o serviço, ele já tem que sair colhendo. Eu acho que dá para mais uma. Preste contas. Querido, você quer que os teus liderados prestem conta para ti? Você quer que a pessoa te diga assim: olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você quer ter retorno do teu liderado? Semeie, preste conta para quem tu lidera. Ontem eu conversava com o Leonel e a gente estava batendo um papo de mentoria e ele disse: tu já imaginou, pastor, se você chega lá em Toropim e alguém diz assim: ah, que legal, mandou trocar o telhado da igreja, e eu não sei, e o Leonel resolveu fazer por conta. Né? Que vergonha que eu passo, que tristeza que eu fico como líder. Então preste conta para a tua liderança. Se você prestar conta para a tua liderança, você está semeando para colher a tua liderança prestar conta para você. 8º hábito: compartilhe o aprendizado. Dr. Helmut Toles, dos Estados Unidos,
ele tem 67 anos de idade. Ele diz que ele tem uma saúde de ferro. E ele diz assim: eu continuo crescendo para ser usado por Deus. O que ele quer dizer? Eu cresço, eu não preciso mais, tenho 60 anos, aposentado, bem de vida, financeiramente organizado, que é o Dr. Elmer. Não, mas eu vou crescer mais, eu quero aprender mais, porque eu quero compartilhar o meu aprendizado. Eu quero fazer com que as pessoas conheçam aquilo que eu conheci, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei fazer. Compartilhe o aprendizado. Associe-se com pessoas em crescimento. Eixe, isso é importante. Olha o que diz Provérbios 27 e 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Irmãos, eu tenho por hábito, se eu vejo alguém crescendo, se eu vejo alguém desenvolvendo uma atividade com maestria, eu estou grudado nesse cara para aprender. Eu estou junto, eu quero andar com ele. Entende? Eu faço um jeito e chego com muita humildade e diz: olha, eu quero aprender contigo. Associe com pessoas em crescimento. E por último, pratique o que você aprendeu. Não adianta eu encher a cabeça do conhecimento. Não adianta eu crescer pessoalmente, mas crescer só a cabeça. Ficar um inchaço, só o conhecimento. E não praticar aquilo que eu aprendi. Pratique o que você aprendeu. Não dá para nós continuar? Semana que vem a gente tem mais. Eu creio que Deus já permitiu um bom crescimento entre nós, da sua palavra, e juntos analisando o texto sagrado. Que bom que você veio a estar conosco nesse momento de aprendizagem. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, estou orando com os teus filhos que aqui estão estudando a tua palavra. Cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar aqui para aprender, Senhor. Ajuda os teus filhos, fortalece-os na graça e no conhecimento, para que cresçam e sejam produtivos na tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.